Bom, para darmos início à nossa noite, a nossa irmã Carla fará nossa preparação para a prece. Do livro Rumo Certo, capítulo 21, Tentações e Virtudes, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior nas tendências inferiores nas quais já faliu em existências passadas. E apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetimos as operações do bem sobre o mal que nos procura, tantas vezes quanto sejam necessárias, mesmo além do débito pago ou da mancha extinta. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por estarmos aqui, por termos conseguido chegar e que possamos aproveitar o estudo, que possamos estar atentos à palavra que nosso irmão irá nos trazer essa noite. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Agora nós teremos nosso momento de arte espírita com o tema Filhos de Deus. Eu sou filho de Deus e você também é. Ele cuida da gente com carinho e com fé. Quando me sinto triste e começo a chorar, Deus se faz presente para me consolar. Se eu erro e me atrapalho, Ele vem me ensinar, com jeitinho e paciência, sem nunca brigar. Deus é como um pai que nunca vai embora, fica sempre ao meu lado em qualquer hora. Se o dia fica escuro e eu sinto medo, então, Deus acende uma luz bem dentro do coração. Somos filhos de Deus. Isso ninguém pode negar. E Ele acredita em nós. Um tanto assim, ó. Dá para acreditar? Agradecemos nossos irmãos pela parte artística e agora vamos chamar agora o Newton Reis, o nosso expositor do Centro Espírita Esperança e Luz, e estamos continuando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será Filho de Deus, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Bom estudo a todos. Boa noite a todos. Esse mês é um mês realmente muito especial, porque estamos falando da importância do livro espírita. E essa importância, ela é tão grande, ela é tão divina, que a gente não pode, eu pelo menos não posso deixar de iniciar esse estudo sem falar dessa importância. Porque hoje nós temos diversos livros espíritas. Nós tivemos aqui uma mensagem no início e vários de nós já lemos obras espíritas. Mas a gente precisa fazer essa referência a esse que iniciou, né, foi responsável por esse trabalho de reunir todas essas informações lá no primórdio, que é Allan Kardec, para que hoje pudéssemos ter confiança no que a gente lê, confiança nas informações que chegam até nós. Porque a doutrina espírita, ela surge em todos os cantos do mundo. Muitas vezes nós temos essa referência da França. Nós perguntamos onde surgiu a doutrina espírita. Aí automaticamente a gente responde, na França. Mas, na verdade, a doutrina espírita, ela surgiu em todos os cantos do planeta. Allan Kardec, ele foi responsável por codificar, por unir essas informações, que ele mesmo relata, que foram quase 1000 centros espíritas, né, sociedades, grupos espíritas, que se reuniram buscando informação, estudando, recebendo
todas essas instruções, as instruções da espiritualidade maior, para que ele pudesse unir tudo e codificar as obras básicas. E essas obras básicas, elas têm uma importância muito grande, porque elas vão ser realmente a base para que a gente possa ler qualquer livro psicografado. Muitas vezes, a gente se prende somente às obras básicas espíritas, mas Kardec diz que a doutrina espírita ela é viva e vai continuar chegando informações à medida que a sociedade for amadurecendo, que nós fomos criando essa maturidade para perceber a realidade. Então, ali vai servir como base. E a partir dela, muita coisa irá surgir, surgiu até hoje e vai continuar surgindo. Mas ali naquelas obras básicas, Kardec vai nos ensinar a analisar o que nós vamos ler através da lente da razão aliada à fé. Então, ele não diz, você só vai ler os livros básicos, as obras básicas. Ele vai nos ensinar, no decorrer do estudo das obras básicas, como adquirir essa razão, como poder pegar uma obra na mão e analisar e chegar em um resultado, em conseguir entender o espírito que aquela obra traz, saber fazer peneirar as informações, né? E conseguir separar o que é válido do que não é. Porque nós já adquirimos uma certa maturidade. E então nós precisamos começar a andar com nossas próprias pernas. Não somente alguém que diz, isso daqui você pode ler, isso daqui você não pode. Porque nós passamos por diversos momentos na história, e até hoje nós temos ainda lugares religiosos que proíbem que você leia certos livros, que você não tem acesso a certas informações. E com a doutrina espírita, através desses livros, nós sabemos que nós podemos ler tudo, mas que nós vamos ter essa possibilidade de analisar tudo à luz da razão. Então esse trabalho de Kardec, foi um trabalho hercúleo, porque eram muitas informações para unir, para juntar, para que pudesse fazer sentido e que fosse apresentado de forma didática. Porque não adianta você pegar diversas informações que as pessoas não conseguem entender, que as pessoas não conseguem ter acesso, que as pessoas leem e aquilo dali não diz nada para ela. Como a gente vê que antigamente existia lugares que realizava cerimônias em outros idiomas, em latim, por exemplo, e as pessoas não conseguiam entender do que é que se tratava. Mas as próprias instituições viram que as pessoas precisavam entender para que a sua fé pudesse se estabelecer dentro delas. E hoje nós temos diversas religiões e grupos religiosos que realizam as suas reuniões no português ou na língua local do país que esteja ali no caso. Então, quando nós falamos da importância do livro espírita, nós temos hoje esse livro, que é Filho de Deus, que Joana de Ângeles traz, através da psicografia de Divaldo Franco. E esse livro, ela já informa que é um livro que vem para acalentar, para dar força, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Como foi dito aqui, né, na apresentação, demonstrar que nós não estamos sozinhos e que Deus é conosco. E interessante, né, que no português a gente tem esses dois verbos irmãos, né, que é o ser e o estar, e a gente normalmente diz Deus está conosco, mas muitas vezes nós encontramos a expressão, a frase Deus é conosco, porque ele não está e não está. Ele é porque ele está sempre presente. Então não tem um momento que ele não está. E aí, quando a gente fala Filho de Deus, é interessante que a gente possa analisar parte por parte, para que a gente tenha uma visão mais profunda do que é ser filho de Deus. Primeiro, nós vamos falar do próprio Deus.
esse ser superior, esse ser que traz a confiança, que nós nos reportamos como sendo a ordem, aquele que vai interagir, que vai fazer com que as coisas aconteçam, com que as coisas se realizem. E essa ideia desse ser superior, ela acompanha todas as sociedades. É interessante que no Livro dos Espíritos, logo no início, nas primeiras perguntas, o diálogo vai ser sobre Deus. E Kardec vai questionar aos espíritos essa questão da existência de Deus. E na análise geral, nós vamos perceber que todas as sociedades acreditam em Deus. Pode ter nomes diferentes. O que eu me refiro é a essência. Acreditar em algo superior, em algo que administra a vida. E hoje, no mundo globalizado que nós vivemos, nós temos informações que são trocadas de forma muito rápida. Seja na área da política, na área social, cultural, economia, as informações elas transitam muito rápido. Mas esse sentimento de Deus, ele existe desde os primeiros agrupamentos humanos. A gente parar para pensar que todas as sociedades acreditam em algo superior, que no início dos agrupamentos humanos estavam inclusive em continentes diferentes, em regiões completamente diferentes, falando línguas completamente diferentes, sociedades que não tinham contato umas com as outras. E, no entanto, todas elas, ao se fazer uma pesquisa histórica, antropológica, se identifica que eles acreditavam em um Deus. Da sua forma ainda primitiva, da sua forma limitada, mas acreditava em algo superior. E aí a gente percebe que esse sentimento, ele é inato no ser humano. Ou seja, ele já nasce com o ser humano. A gente pode ter indivíduos que se consideram ateus, mas uma sociedade, um grupo como um todo, que não acredita em algo superior, não existe. Já tiveram várias pesquisas, chegaram até a indicar que tinha alguns grupos indígenas limitados, encontraram um grupo que não acreditava em Deus, mas depois, com uma pesquisa mais profunda, perceberam que eles acreditavam nos seres da natureza, no algo superior, algo que estava além do físico. Não existe uma sociedade que é extremamente materialista, no sentido de não acreditar em nada. E nesse diálogo, Kardec vai perguntar que conclusão podemos tirar disso. E a resposta da espiritualidade é maravilhosa. Eles respondem a conclusão de que Deus existe. Porque não é possível. Todo mundo ficou louco de vez, e em diferentes países, em diferentes sociedades, diferentes continentes, todo mundo com a mesma ideia, com a mesma impressão. Então, daí, a gente já vê que, racionalmente, é praticamente impossível não acreditar em Deus, porque a prova está na história da humanidade. Às vezes, essa confusão dá porque a gente tem esse sentimento inato, esse sentimento que já está ali com a gente, mas o ser humano, ele tenta ir além e tenta explicar o que é Deus, tenta explicar como Deus se manifesta. E aí nós vamos ter diversas expressões que nós, seres humanos, vamos trazer de Deus, de formatos diferentes. Na nossa sociedade, a ideia daquele velhinho que está lá sentado e ficando cada vez mais velho, dizendo o que é que faz, o que é que não faz. Em outras sociedades, ele tem várias formas, se representa de diversas formas. E nisso, cada sociedade, cada grupo vai tentando definir o que é Deus. E a gente, quando ouve filho de Deus, eu falo enquanto sociedade, que Deus que eu sou filho? O que é que está acontecendo? Porque nós que somos espíritas, que estamos buscando essa verdade, nós começamos a ter um pensamento mais claro.
do que seria Deus. Mas só que a gente precisa entender que a obra espírita, o livro espírita, ele não foi feito para espíritas. Ele foi feito para a humanidade. Então, a gente não pode limitar o conhecimento espírita somente para dentro da casa espírita, ou falando sempre uma linguagem que apenas espíritas entendem. Por isso que esses espíritos que aparecem como faróis para a humanidade, eles falam de forma clara, de forma que consiga atender a todos, porque eles entendem que cada livro espírita que aparece, ele é para quem estiver com aquele livro na mão. Essa pessoa pode ser espírita, pode ser católica, pode ser um bandista, candomblessista, pode ter uma diversidade de religiões que existe mundo afora. E Deus, ele tem, vamos usar essa expressão, tem um objetivo de alcançar a todos. E aí, nessa tentativa de definir o que é Deus, nós, enquanto sociedade, enquanto seres pensantes, tentamos dar diversas definições, mas normalmente chegamos em uma definição equivocada ou em uma definição incompleta. E chega Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Porque muita gente usa essa expressão. Jesus, o Filho de Deus. E é uma expressão verídica, porque ele é o Filho de Deus. Mas nós também somos Filho de Deus. A diferença é que Jesus, ele é como... Vamos imaginar um homem bom, que tem vários filhos. Um monte de filhos. E tem aquele filho que ouve esse pai que é bom, que procura agir de acordo com o que o pai fala, que procura fazer tudo certinho. Se torna um homem e seguindo os passos daquele pai que orientou da melhor forma. Enquanto os outros faziam o que dava na telha, agiam da forma que bem achasse conveniente. Quando uma pessoa conhece o pai e encontra esse filho que seguia os passos do pai, a pessoa vai dizer, nossa, esse sim é filho de João. Todos os outros são. Mas a gente tem essa tendência de identificar através da personalidade daquela pessoa e usar essa expressão, esse é filho de tal. Então, por isso que nós usamos essa expressão, Jesus, o Filho de Deus. Porque através dele, a gente vê Deus. Então, quando Jesus chega e vem trazer essa nova visão de Deus, porque até então Deus era entendido como um carrasco. A gente lê o Velho Testamento, ele amava, mas ele também matava. Era a interpretação que as pessoas tinham. A gente vai ler no Velho Testamento, cada passagem, matou 3.000, matou 5.000, matou 100.000, era algo destruidor. Então, o homem aprendeu que deveria temer a Deus, que Deus era algo que você deveria se curvar sem nada de especial, porque você tinha que temer aquela imagem, aquela ideia de Deus. E aí Jesus chega e se refere a Deus não como o Deus de Israel que chega e queima, que desce fogo do céu e que destrói e que move todos os exércitos. Ele chama simplesmente de Pai. E aí nesse livro, Filho de Deus, Jonas de Anjos, eles fazem esse destaque, que Jesus veio apresentar a Deus como o Pai. E quando a gente ouve essa expressão, se a gente for interpretar na sociedade de hoje, a gente poderia entrar em diversas questões. Porque tem pessoas que, por que Deus não é mulher? Por que Deus não é isso? Por que Deus não é aquilo? Jesus, ele tinha um procedimento didático para que a gente pudesse entender a informação divina da melhor forma possível. Ele nasceu em uma sociedade patriarcal. Independente de como nós nos comportamos hoje,
naquela sociedade, o homem era a representação máxima. As mulheres não poderiam nem falar. Então, em público. Então, ele pegou aquela imagem como de pai, porque o pai era aquele que amava, era aquele que cuidava, era aquele que estava presente, era aquele que protegia, era aquele que zelava por todos na família. Então, por isso ele se refere a pai, porque ele precisava falar uma linguagem que o povo daquela época pudesse entender. E hoje, maduros que estamos galgando o passo, nós entendemos que era simplesmente uma palavra para que acessasse o nosso entendimento na época. Então ele traz como pai, aquele que ama, que protege. E aí a gente passa a ter uma nova visão de Deus. Agora a gente se vê como filho, a gente se vê como parte integrante da divindade. E Jesus vem apresentar esse Deus de amor. E é um amor que é difícil das pessoas entenderem, porque é o amor constante. Para nós que selecionamos a quem vamos amar, que selecionamos o momento que vamos amar, que não conseguimos entender que Jesus tinha o mesmo amor por Maria, que era a mãe dele, ele tinha o mesmo amor por aquele que condenou ele à cruz. O mesmo amor que ele tinha para com o pai dele é exatamente o mesmo amor que ele tinha por aquele que enfiou a lança nele. E na nossa mente, mais de 2000 anos depois, a gente ainda tem essa dificuldade de entender. Mesmo ele demonstrando. Porque Jesus, diferente de muitas outras personagens que passaram pela Terra e que deixaram um legado extremamente importante, Jesus, ele veio viver a verdade. E esse é o grande diferencial de Jesus. E ele veio demonstrar que existe um Pai, que existe um ser que cuida de todos nós e que nós somos esse filho. Esses filhos que estão amparados pelo Pai. Porque o Pai nunca abandona. Ele sempre está presente. Por isso que Deus é conosco. E aí, essa informação de Deus como Pai, ela chega até nós, e mesmo assim, a gente ainda vai tentando entender e tentando identificar como é que esse Deus se apresenta, como é que ele age na nossa vida. Aí, milênios depois, né, séculos e mais séculos, nós chegamos no Espiritismo. E aí, nas primeiras perguntas do livro, que Kardec vai questionar sobre o que é Deus, aí nós vamos ter essa resposta, todo mundo conhece, porque é a primeira. Então, mesmo quem não leu o Livro dos Espíritos todo, normalmente leu pelo menos a primeira pergunta. Então, ele vai dizer Deus como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E no decorrer das perguntas, completando que ele é infinitamente misericordioso, justo e bom. E que ele, que é a representação sublime e infinita da caridade e do amor, nunca está inativo. Então, isso quebra um pouco do nosso pensamento, daquela ideia que Deus construiu o mundo e depois descansou. Deus não descansa porque é um amor ativo, é um amor que sempre está presente, sempre está atuando, sempre está construindo. As fibras do amor de Deus, ela está espalhada por todos os universos conhecidos e desconhecidos. Esse amor sustenta o equilíbrio de tudo que existe. De tudo que existe. Porque muitas vezes nós temos a ideia do amor como algo abstrato. A gente até aprende, né, que o amor é um sentimento abstrato. E quando a gente começa a penetrar um pouquinho no conhecimento do que é Deus, a gente percebe que esse amor, ele não é tão abstrato assim.
ele move energias que atualmente a ciência ainda busca conhecer. Hoje nós conhecemos como esse fluido cósmico universal, essa matéria primária que forma tudo que existe, tanto no plano material quanto no plano espiritual, que aqui a gente chama de material, né? No plano espiritual a gente chama de espiritual, mas na verdade tudo é matéria. A única coisa que não é matéria, né, é Deus, que é separado, e o espírito em si, que até o perispírito é matéria. Então, o amor, ele consegue atuar nesses fluidos e fazer com que as coisas aconteçam, com que tudo se mova. As órbitas dos planetas, as galáxias, as nebulosas, ela não é sustentada apenas pela física. Ela é sustentada pelo amor divino que está sempre atuante. Tem uma passagem que Miramês conta que João estava preso na ilha de Patmos e os soldados estavam com sede. E eles não aguentavam mais beber aquela água, que era uma água ruim, uma água salgada, que na verdade causava mais mal do que bem. E naquele momento, ele mesmo sendo detento ali, mesmo estando em estado como um prisioneiro, ele se compadece por aqueles soldados e ele faz uma oração. Ele pede a Deus que ajude aqueles irmãos que estavam com sede e que, acima de tudo, fosse feita a vontade de Deus e não a dele. E naquele momento que ele está fazendo a oração, ele está tão concentrado, ele está tão focado naquilo, que ele começa a afundar. Ele não vai percebendo que aos pés dele começou a surgir uma fonte de água. E os soldados pegam a água para beber, aí percebem que é uma água que matava até a fome. E eles tentam tirar João dali daquela fonte que estava ali, e ele vai esclarecer que é o amor que move tudo. A força do amor fez com que aqueles fenômenos acontecessem. Jesus curava pela força do amor. Então, nós somos filhos dessa inteligência suprema. E aí é que devemos entender que nós não devemos nos desesperar diante dos desafios da vida. Porque se nós estamos aqui hoje, sentados aqui, vivendo a vida que nós estamos vivendo, isso está sendo coordenado, não é por Newton. Porque se eu fosse coordenar a vida de vocês todos, acho que não tinha mais ninguém aqui. Porque na nossa mente a gente quer fazer algo de bom e acaba metendo os pés pelas mãos. Mas quem coordena tudo é a inteligência suprema. E essa inteligência suprema, ela vai muito além. Primeiro que é até difícil a gente entender essa expressão, a inteligência suprema. Que você imaginar uma mente, vamos usar o termo mente, né, para facilitar nosso entendimento, que cuida desde aquela partícula subatômica que tem um universo ali dentro, até o macro-universo, onde tudo está em harmonia, onde tudo conversa, onde tudo segue uma lei. Se essa inteligência suprema entende que nós precisamos viver a vida que nós estamos vivendo atualmente, nós não precisamos temer. Nós precisamos confiar. Porque se a gente for entrar num processo lógico, pelo menos para mim, eu acredito que essa inteligência vai conseguir organizar muito melhor a minha vida do que eu mesmo. Porque aí a gente vai começar a entender que essa organização ela não está baseada só na inteligência. Porque além disso, ele é o amor infinito, é justo e bom. Então, muitas vezes quando nós... Aí, Joana de Ângeles vem trazendo isso nesse livro Filho de Deus, que muitas vezes nós nos sentimos abandonados, muitas vezes nós nos sentimos tristes, muitas vezes nós nos sentimos como se ninguém estivesse olhando por nós. E ela nos aconselha que nós não devemos pensar assim, porque Deus é presente,
Ele está sempre nas nossas vidas. Ele está ao nosso redor, está dentro de nós. Porque o seu amor, ele preenche as nossas fibras. Mas nós precisamos perceber a presença de Deus. É isso que muitas vezes falta, essa sensibilidade de perceber essa presença. Tanto que nesse livro, Joana já vai começar falando que todos nós temos um refúgio seguro. E eu achei essa expressão tão interessante, porque ela vem destrinchando esse refúgio seguro, que é um pôr do sol, um sorriso de um amigo, um abraço, às vezes uma leitura num livro, uma passagem na Bíblia, uma flor que desabrocha, quando a gente senta numa tarde diante do mar e percebe aquela imensidão, às vezes até no sofrimento, onde nós temos uma percepção diferente da vida. Então todos nós temos esse refúgio seguro, esse lugar que conversamos com Deus. Às vezes você está tomado pela insegurança, às vezes pela raiva, porque a raiva, ela é um sentimento bom, por um lado, quando nós sabemos administrar. Hermance Dufour, que ela fala isso no livro Emoções que Curam, ela vem dizendo que a raiva, ela é um sinal de que você está inconformado com alguma coisa. Mas aí cabe a nós saber que atitude nós vamos tomar. Eu vou agredir quem acendeu esse alerta em mim por causa da minha raiva, ou vou utilizar esse sentimento para procurar novas formas de sair dessa situação? Seja estudando, calando, meditando, fazendo a caridade. Existem os sentimentos que nos rodeiam, eles são alertas. Mas aí cabe a nós, quando esse alerta pisca, saber que atitude nós vamos tomar. Então, como filhos de Deus, nós temos essa herança dentro da gente. Porque nós somos verdadeiros herdeiros de Deus. E uma vez entendendo que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos esse princípio, por isso que nós somos seres diferentes na criação. Porque nós somos essa inteligência, essa centelha divina. Porque o Espírito, ele é a parte inteligente da criação. Então, aí os Espíritos já estão nos informando que nós temos essa capacidade intelectual de entender o que está ao nosso redor, de entender como as coisas se manifestam, de parar para refletir, diante de um refúgio seguro, parar e pensar. Então, mas Deus, ele é a inteligência suprema. Então isso está acontecendo comigo, então ele está fazendo da melhor forma. Mas aí a gente pode cair naquela ideia achando que é como uma inteligência artificial. Ela vai fazer tudo inteligente. Mas aí a gente vai refletir, vai dizer, mas ele também é amor. Então ele vai fazer tudo para que esse amor desabroche em mim. Aí às vezes a gente pensa, poxa, mas eu errei. Mas por outro lado, a gente também entende que ele é infinitamente misericordioso. E a misericórdia é isso. É saber acolher, mesmo quando nós estamos errados. Mesmo quando nós cometemos um equívoco. E esse acalento que Deus nos dá é algo que nós também precisamos transmitir para o outro. Porque nós recebemos constantemente a presença de Deus. Nesse livro, Filhos de Deus, inclusive, eu acredito que já seja a sugestão de leitura, porque nós não temos como falar tudo do livro em uma reunião curta. Mas Joana de Ângeles, ela tá até umas dicas, vamos dizer assim, que a gente pode sentir o nosso coração. Nosso coração está batendo o tempo todo. O tempo todo trabalhando incessantemente para que a gente tenha a vida. Que o nosso respirar, mesmo quando nós estamos dormindo,
Ele está ali trabalhando constantemente. E essa é a lembrança da presença de Deus dentro da gente. Então, quando nós começamos essa presença, ela é constante. Ela está sempre ali. Mas o que é que nós precisamos? Trazer essa presença constante, independente, que ela é constante independente da nossa opinião ou não. Ela é constante. Mas nós precisamos trazer essa constância para um nível de consciência. Porque aí quando a gente traz para um nível de consciência, a gente começa a perceber Deus. Porque para quem vive em um mundo material, o respirar, o coração bater, é uma causa fortuita da natureza. Simplesmente acontecer. Mas para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que estamos fazendo os nossos maiores esforços para caminhar com Cristo, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe de todo o trabalho e toda a organização para que estejamos hoje aqui reencarnados. Quantos espíritos estão ligados a nós, torcendo para que tudo dê certo. E aí, Deus precisa de nós. Porque muita gente acha que Deus não precisa, Ele precisa. Deus precisa de nós porque Ele conta com o nosso trabalho para que a gente possa ser a sua presença onde quer que nós estejamos. Deus está dentro da gente. O seu amor preenche as nossas fibras. Mas nós precisamos agir de acordo. Nós precisamos fazer os nossos maiores esforços para que esse amor se apresente. Na prece de Cáritas, ela diz, Senhor, dai-nos a caridade, dai-nos a humildade, a caridade pura, a humildade, a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, para que faça da nossa alma um espelho que reflita a vossa imagem. Então, o objetivo é que nós sejamos um espelho, assim como Jesus, que reflita a imagem de Deus, aonde quer que nós estejamos. Infelizmente, nós ainda trazemos essa questão de que dentro do centro religioso, dentro da casa espírita, nós vamos falar manso, nós vamos agir de uma forma agradável. E às vezes, quando estamos na rua, nós esquecemos disso. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele é o representante de Deus. Onde quer que ele esteja, ele vai ser a luz que ilumina a escuridão. No momento de discussão, ele vai ser a contrapartida. No momento de raiva, ele vai trazer a paciência, ele vai trazer o equilíbrio. E isso não é fácil, porque todos nós estamos nessa luta. Porque quando Joana de Ângeles traz essa ideia que nós precisamos ser esse espelho, que nós precisamos ser a representação divina, porque nós somos filhos de Deus, ela não está querendo que a gente faça o impossível, que a gente se violente, que a gente se anule. Não é isso. Mas que nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para alcançar esse objetivo. Porque nós não temos tempo a perder. E se a gente errar, a gente cai, mas a gente levanta e nós vamos fazer todos os esforços como se fosse a primeira vez. Porque o perdão, ele precisa nos acompanhar. Nós precisamos perdoar o próximo, precisamos ser indulgentes, precisamos dar essa oportunidade ao outro, porque nós precisamos entender que o outro também está na mesma jornada que a gente. Ele está tentando ser melhor. Ele está tentando fazer cada dia algo que sua vida possa se tornar melhor. Mas nós não podemos exigir do outro que haja, que atue, que viva como nós vivemos. Porque cada um tem sua história. Sendo espírita, nós ainda vamos mais longe, que nós sabemos que cada espírito teve a sua trajetória. E como é que eu posso exigir que de uma hora para outra a pessoa se transforme no que eu sou? E quem garante que o que eu sou realmente é o melhor?
Aí é que está a questão. O próprio Jesus não pediu que ninguém fosse igual a ele. Ele não chegava, corava e dizia, agora seja igual a mim. Muito pelo contrário. Ele dizia que o poder está em nós. Porque ele dizia, a tua fé te curou. Você crê? Ele devolvia a pergunta para a pessoa. E se você crê, você vai ser curado. Porque nós esquecemos que nós somos os herdeiros de Deus. E com todas essas informações do dia a dia, nós vamos cada dia que passa esquecendo, deixando isso numa zona escura. E a presença de Deus, ela está ali. Nós é que estamos escondendo. É como Amélia Rodrigues disse, que Jesus, por exemplo, ele nunca foi embora. Ele sempre esteve presente de braços abertos. Nós é que corremos, que fugimos, que tentamos fazer outro caminho. Então, quando a gente, através de todas essas informações, começa a deixar que somos esse herdeiro no escuro, nós deixamos de realizar grandes coisas, porque nós somos capazes de muitas coisas, mas nós ainda estamos na ideia do menor esforço. E é essa que é a questão. Até hoje, muitos lugares religiosos acreditam naquele espírito que vai resolver, naquele espírito que vai dizer o que fazer da vida. Muitas vezes, nós, como espíritas e cristãos, esperamos que o mentor diga que caminho seguir, o que é que vai fazer. Quando não é isso, esperamos o Cristo que vai vir e salvar todo mundo. Sendo que o próprio Jesus disse, a tua fé te salvou. E quando nós elegemos alguém que vai salvar a nossa vida, nós caímos nessa ideia do menor esforço. Porque eu não vou me esforçar. Alguém vai se esforçar, algum espírito superior que já está pronto, ele vai se esforçar e vai vir aqui e vai mudar a realidade da Terra. E nós não podemos esquecer que a espiritualidade superior, ela vem auxiliar. Nem a espiritualidade superior, nem Jesus, nem Deus vem fazer o trabalho que compete a nós. Então nós precisamos nos esforçar, porque nós somos os filhos de Deus, essa energia está dentro da gente. E essa energia, esse amor, ele é inalienável. Ele não pode sair da gente. Ele não pode ser barganhado. Ele não pode ser retirado. Ele não pode ser anulado dentro da gente. Porque quem colocou essas fibras de amor divino dentro da gente foi Deus. Então, não existe nenhuma força que possa tirar essas fibras e essa vontade de dentro de nós. Então, nós precisamos acreditar. Acreditar que cada passo que nós damos, Deus está presente. Que se nós passamos por dificuldades, e todos nós passamos, a gente não pode se enganar. Porque hoje a gente vive no mundo das redes sociais. A gente olha nas redes sociais, parece que todo mundo está feliz. E só você é o miserável. É só você que não tem dinheiro, é só você que não viaja. Mas nós desconhecemos as dores que essas pessoas passam. Quantas pessoas em países desenvolvidos que têm um altíssimo grau de suicídio, que as pessoas tiram sua vida? Se o dinheiro fosse a solução, se o status material fosse a solução para tudo, isso não aconteceria. Seria somente a felicidade para todos que possuíssem os bens materiais. Mas Jesus, ele veio justamente dizer que nós somos muito mais do que isso. Que os momentos de tristeza, os momentos de amargura, os momentos de dor, no estágio que nós nos encontramos, e Joana de Ângeles vai fazer esse destaque nesse livro, Filhos de Deus, no estágio que nós encontramos ainda é necessário. Porque muitos de nós ainda aprendemos através da dor, através do sofrimento. A dor e o sofrimento, elas não são eternas. E ela ainda vai destacar isso mais uma vez nesse livro, para vocês verem quanto esse livro é maravilhoso.
ela vai resgatar aquela informação que nós já temos, que tudo passa. Tudo passa. Só o amor permanece. Então, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós passamos, às vezes nós dizemos, poxa, nós vamos passar uma eternidade fazendo isso. Nós vamos passar tanto tempo nessa luta. Mas é só uma fase. Enquanto espíritos rebeldes, nós precisamos de um remédio mais amargo. Que é remédio. Mas um pouquinho mais amargos, porque ainda estamos na fase de rebeldia. Mas a partir do momento em que a gente começa a perceber o amor, começamos a perceber a importância do auxílio, do carinho, a gente começa a sair desse mundo onde nós aprendemos através do sofrimento. Os espíritos que estão, não estou nem falando dos espíritos puros, os espíritos que estão relativamente superiores a nós, muitos deles já não passam por esses sofrimentos. Porque o sofrimento não é uma constante por toda a vida do espírito. Quanto mais nós vamos evoluindo e vamos expandindo nossa consciência, menos sofrimentos nós passamos. Quando o espírito se torna um espírito puro, não há mais sofrimento. Então o sofrimento ele não é eterno. O sofrimento ele ainda é uma ferramenta para espíritos rebeldes que somos. Às vezes a gente não quer aceitar que nós somos espíritos rebeldes. Mas, se nós não fôssemos, nós não precisávamos de remédios tão amargos. Então, quando esses remédios amargos aparecerem na nossa vida, nós precisamos entender que é um remédio. É algo que está aparecendo na nossa vida e ela ainda vai destacar que nenhum problema aparece na nossa vida se não for para o nosso crescimento. Deus não joga dados. Nós estamos falando da inteligência suprema. Se um problema bateu a sua porta, é porque você precisa aprender alguma lição com aquilo. Mas às vezes a gente diz, pô, mas isso já aconteceu 3 vezes. Então a resposta está aí. Já aconteceu 3 vezes. Aí a gente precisa nos retirarmos e meditar sobre isso. Por que isso sempre acontece na minha vida e eu não consegui resolver? Aí muitas vezes nós queremos as respostas imediatas, mas tudo tem seu tempo no relógio da eternidade. Nós precisamos primeiro nos fortalecer na prece, que como filho de Deus, nós precisamos estabelecer essa conexão com o Pai. Aqui na Terra, quando a gente está ali com o nosso Pai e a gente precisa de alguma coisa, você fica sentado no seu quarto chorando, esperando que seu Pai adivinhe, que você vá lá e leve o que você está precisando? Não. A gente levanta, vai até nosso Pai e diz, Pai, olha, eu estou com uma situação assim, assim. Tem como você me prestar esse dinheiro? Ou então, poxa, Pai, eu estava ali, aconteceu tal coisa, eu tive um problema com uma pessoa, eu não sei como resolver, tem como você me dar um auxílio, alguma coisa? É assim que a gente faz. E dessa mesma forma, como filhos de Deus, nós vamos nos referir ao Pai. Tirar um momento e entrar em prece, porque a prece é o elo que nós conversamos com o Pai. E através desse pedido, Ele vai nos ajudar. Mas, como Ele é misericordioso, infinitamente misericordioso, Ele auxilia até quando nós não fazemos prece. Quando nós não fazemos preces, Deus está presente. Se a gente está com raiva, com ódio, Deus está presente. Tem gente até que coloca bota um adesivo assim no carro, né? Coloca lá, foi Deus que me deu. Né? Realmente, Deus também dá. Ou então bota, Deus está comigo. Mas só que a gente não pode esquecer, Deus está comigo. Principalmente quando a gente está em conflito. Mas Deus está do meu lado. Mas do lado do outro também. Deus não está só de um lado. A pessoa pode ser extremamente mau caráter, pode ser extremamente egoísta, extremamente agressiva, mas Deus está com ele também. Não existe quem não tenha Deus dentro de si. Mas só que aquele que está em conflito precisa do nosso auxílio. Por isso que no Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro falando de lei da sociedade.
porque os espíritos eles precisam ajudar uns aos outros. Deus não deu as ferramentas da fala, da mediunidade, do convívio social, da escrita, para que ninguém vivesse isolado, porque nós necessitamos uns dos outros. Não existe nenhum homem que tenha todas as faculdades. Nós precisamos constantemente aprender com os outros filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, também vamos auxiliar o outro. Assim como a espiritualidade superior nos auxilia. A gente tem que ter esse pensamento. Nós estamos constantemente recebendo o auxílio divino. E por isso nós precisamos também auxiliar o outro. Porque nós vivemos em uma sociedade de fraternidade. E nós precisamos ver no outro também o Filho de Deus. É um desafio, porque nós ainda estamos de mãos dadas com orgulho e egoísmo. Quando eu li esse livro, eu disse, meu Deus, o quanto eu preciso aprender. Às vezes é uma mistura de alegria e tristeza, que a gente percebe que está caminhando, mas percebe também que erra muito. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, disse, nós que somos fortes, precisamos suportar as fraquezas do fraco e não fazer as nossas vontades. Porque esse é o grande desafio. Porque Deus ele precisa que a gente seja o representante dele no mundo, no universo. Então que a partir de hoje a gente possa ter esse cuidado de não ser perfeito, mas tentar fazer de tudo para que onde quer que estejamos, nós façamos o máximo para que alguém olhe para a gente e diga, Deus está presente. Ainda há esperança. Diante de tantas guerras que são impostas pela violência, nós precisamos, na nossa casa, no nosso lar, ser aquela chama da paz. Que às vezes nós estamos preocupados com os líderes mundiais causando guerra e causando caos. Ficamos em casa depressivos por causa da situação do mundo. Mas a paz começa dentro de nós. E nós precisamos ser essa luz da paz que ilumina a escuridão. E na medida que cada luz dessa de paz acender no mundo, o mundo como um todo terá paz. Porque o mal tem espaço, porque nós ainda refletimos essa imagem. Mas nós vamos fazer os nossos esforços e vamos, a partir de hoje, fazer muito mais para refletir a imagem de Deus. Então essa é a mensagem da noite de hoje. E eu espero que a gente possa sair daqui entusiasmado, sabendo que Deus está presente e que sempre que nós precisarmos, é só recorrer ao Pai, por meio do exemplo de Jesus. Porque quem anda com Jesus está seguro nas mãos de Deus. Uma boa noite. Agradecemos nosso irmão Milton pelas palavras. Bom, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, que tanto nos ama e que tanto nos oferece oportunidades para que possamos nos tornar pessoas melhores. Que possamos sentir nesse momento as boas vibrações de paz que precisamos nesse momento para continuar seguindo a nossa caminhada. Que possamos a cada dia conquistar a fé e a confiança para que possamos seguir nossos passos com tranquilidade e sabedoria. Que os amigos espirituais nos envolvam, que o Mestre Jesus ampare nossos caminhos e que possamos ter uma boa noite e retornar para nossos lares com muita sabedoria. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos pela presença e até a próxima sexta-feira.